Bom dia! Damos mais uma vez as boas-vindas a você que nos acompanha em mais esta aula produzida e apresentada pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Continuamos hoje a série de estudos que iniciamos no mês de outubro, tendo como base o livro escrito pelo profeta Isaías. O nosso desejo é que Deus fale ao nosso coração enquanto juntos estudamos hoje a sua palavra. O tema de hoje é sofrimento do Messias e a salvação que ele opera. Há 2 semanas atrás, nós vimos como Deus se importa com o sofrimento humano e toma providências para que os seus filhos sejam aliviados de suas dores e cargas. Muitas pessoas questionam Deus por deixar que o sofrimento ainda exista no mundo. Alguns chegam até a acusá-lo de injustiça e maldade, pois ele tem todo o poder para eliminar as dificuldades dos homens, mas não o faz. Porém, o que nós podemos dizer quando quem sofre é o próprio Filho de Deus? Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar os homens por meio de seu sofrimento e morte na cruz. Mesmo sendo completamente inocente e sem pecado, Jesus enfrentou a incompreensão e a rejeição dos homens, sendo vítima de um julgamento injusto, tornando-se pecado por nós, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 21. Esse é o assunto dos capítulos 51 a 54 do profeta Isaías, que nós vamos estudar hoje. Vamos juntos fazer a leitura a partir do verso 13 do capítulo 52 até o final do capítulo 53. É uma leitura um pouco longa e bastante conhecida, mas precisamos relembrar o que o profeta nos fala a respeito do Messias como o servo sofredor. O texto diz: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela?
porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Quais eram as características do Messias aguardado pelo povo de Israel? A expectativa messiânica dos judeus aguardava por um rei vitorioso, um general poderoso, um líder carismático e viril que chegaria para restaurar o reino de Israel. Mas, no planejamento divino, as características e a missão do Messias seriam bastante diferentes. Não que o Messias não seja vitorioso, mas a sua vitória se baseia em situações que facilmente os homens interpretariam como fracasso. Isaías entendia as razões dessa esperança messiânica triunfalista por parte do seu povo, mas como profeta do Senhor, ele anunciou a mensagem de Deus de forma fiel. Essa é a razão porque, nos capítulos que nós estudaremos hoje, ele apresenta o Messias não como o Senhor triunfante, mas como o servo sofredor. O sofrimento do Messias não foi um acidente, muito menos fruto de meras conspirações humanas, mas foi plano de Deus para remir o mundo dos seus pecados. Já vimos que nos capítulos 40 a 55 de Isaías, nós temos uma série de discursos destinados aos cativos na Babilônia. Isaías não viveu até esse momento, mas deixou escrita a mensagem do Senhor para esse povo que viveria essa parte da história cerca de 100 anos depois do profeta. Nessa parte do seu livro, ele privilegia palavras de consolação de Deus ao povo de Israel. Mais do que nunca, naquele momento, a mensagem sobre a esperança messiânica era necessária. Os babilônios invadiram Judá e tomaram Jerusalém no dia 16 de março do ano 597 a.C. A princípio, eles levaram uma parte do povo para a Babilônia, mas deixaram a cidade ainda praticamente intacta. Cerca de 10 anos depois, com a insubordinação do rei Zedequias, os babilônios voltaram, destruíram as muralhas da cidade, derrubaram e incendiaram os prédios e as casas, inclusive o imponente templo de Salomão, e levaram mais um grupo de cativos para a Babilônia. Embora o pano de fundo desta seção do livro esteja na Babilônia, Isaías fala sobre o retorno, sobre o restabelecimento de Judá, sobre a reconstrução do templo e da vida religiosa dos israelitas. Mas ele vai além, porque o interesse de Yahvé não se concentra apenas nos judeus. Ele promete restaurar Judá para ser a luz para os gentios, que sempre foi o seu plano. A pessoa do Messias é o centro dessa mensagem de consolo e esperança. A salvação vem dos judeus,
mas será proclamada até os confins da terra. Ela vem dos judeus porque o Messias é um descendente de Abraão e de Davi. O Messias virá para trazer a salvação para os pecados dos homens. A esperança da libertação política era pouca. Isaías fala da libertação espiritual, das algemas do pecado. O texto que nós lemos é conhecido como o quarto cântico do servo no livro de Isaías. Apenas para o seu conhecimento, se alguém quiser pesquisar, os 3 cânticos anteriores são: o primeiro, no capítulo 42, versos 1 a 4, o segundo, no capítulo 49, versos 1 a 6, e o terceiro, no capítulo 50, versos 4 a 9. Neste quarto cântico, Isaías mostra como o Deus Santo é capaz de abençoar um povo pecador. Mas essa bênção só será possível mediante o sofrimento do Messias. Com base em seu sacrifício, todas as promessas de Deus ao seu povo poderão se tornar reais. A razão é que, com o seu sacrifício, ele remove a culpa do povo perante o Pai. Os pronomes usados por Isaías designam os personagens desse cântico. Eu representa o Senhor. Ele é o servo, o Messias. E nós representa os discípulos do servo. O enredo do cântico trata do servo carregando a culpa dos discípulos. Sem isso, jamais poderia haver esperança de salvação. O servo procede com prudência, mas será exaltado, elevado e sublime. Ele terá pleno êxito em sua missão. Porém, apesar disso, ele é apresentado pelo profeta como uma figura repulsiva, de aspecto desfigurado, que causa espanto em quem o vê. Ele foi rejeitado. Jesus, o Messias, foi açoitado de tal maneira que a sua figura ficou irreconhecível. A sua mensagem também foi rejeitada por muitos, porque a sua aparência estava longe de ser gloriosa. Ele veio de um lugar inexpressivo e mal afamado. Era um ilustre desconhecido no meio de uma cultura fracassada e de uma geração cega. Era como raiz de uma terra seca, sem beleza e sem estampa. A rejeição que ele experimentou foi fruto da desorientação e da inversão de valores da mente humana. Ele era experimentado nos sofrimentos. Jesus padeceu sofrimentos de diversos tipos durante a sua vida. Ele nasceu pobre, numa terra dominada, sofreu preconceitos por causa de sua origem e de seu nascimento fora do comum. Sofreu pela incompreensão do seu povo, dos líderes e das autoridades. Sofreu a ingratidão das pessoas, embora só tenha feito bem. E, finalmente, sofreu em sua própria carne as dores que o levaram à morte. Mas, de repente, Isaías começa a falar a respeito da natureza e dos efeitos do sofrimento do servo. Embora muitos o considerassem amaldiçoado e oprimido por Deus por causa dos ferimentos que sofreu, a verdade é que ele estava tomando sobre si as nossas doenças e levando sobre si as nossas dores. Esses são os efeitos do pecado na vida das pessoas. Mas o servo não tinha cometido nenhum pecado, portanto, ele estava sofrendo por suportar as consequências dos pecados dos outros. O tema central deste cântico é o verso 5.
Ele mostra como o servo inocente foi sacrificado para abençoar pecadores perdidos. As 3 palavras usadas revelam a natureza dos golpes que ele sofreu. Ele foi traspassado pela lança de um soldado, mesmo depois de morto. Ele foi esmagado como uma cana quando a gente extrai dela o caldo. Ele foi castigado, mesmo sendo absolutamente inocente. Mas foi exatamente por essa razão que nós recebemos a paz e fomos sarados. Um outro efeito dos sofrimentos do servo foi juntar outra vez o rebanho do Senhor. Antes, o povo vivia como um bando de ovelhas sem pastor, tolas e indefesas, enveredando por caminhos que levam à morte. Sendo ele o único sem pecado, era também o único que tinha qualidades suficientes para levar os pecados dos outros. Sendo assim, cada um de nós contribuiu um pouco para a dor que ele sentiu. Uma característica do servo sofredor é que ele passou por tudo isso sem reclamar, sem esbravejar, sem murmurar. Embora oprimido e humilhado, ele não abriu a sua boca para se lamentar. Ele se sujeitou aos carrascos como uma ovelha que é levada ao matadouro ou para ser tosquiada, inocente e submisso. Nos evangelhos, Jesus é apresentado como o cumprimento de todas essas profecias. Todas as palavras de Isaías se cumpriram em Jesus. O Messias foi levado à morte completamente inocente. Ele sofreu uma condenação injusta e forjada, mas ninguém se preocupou com isso. Quem o condenou não compreendia o que ele estava fazendo. Sua morte aconteceu entre os ímpios, 2 malfeitores crucificados ao seu lado. Mas a sua sepultura ocorreu em um jardim preparado por um homem rico. O cumprimento da profecia na pessoa de Jesus fica claro quando vemos o profeta apresentar o servo como alguém completamente inocente, tanto em atos como em palavras. Ele não cometeu injustiça e nenhum engano saiu da sua boca. Sua pureza moral o qualificou para ser o sacrifício perfeito e irrepetível em favor dos homens. Precisamos compreender que o sofrimento do servo estava dentro dos propósitos de Deus. O próprio Jesus declarou que estavam à sua disposição legiões de anjos que poderiam tê-lo livrado daquele momento. Mas ele escolheu cumprir até o fim o plano de seu Pai. O sofrimento de Jesus não atingiu apenas o seu corpo. Quando ele carregou os nossos pecados, ele sentiu todo o peso de ver o Pai virar-lhe as costas, pois a santidade de Deus não suporta o pecado. A partir do verso 10, o profeta começa a falar da exaltação do servo por causa da sua obediência. A sua vida entregue pelos nossos pecados o capacita a trazer de volta o seu povo que estava desgarrado. Ao mesmo tempo, ele prolonga os seus dias, pois a morte não consegue detê-lo. Ele tem a vida eterna. Mesmo antes e depois do seu sacrifício, o seu ministério sempre foi fazer a vontade do Pai. Embora tenha passado por tanto sofrimento, o servo olha para trás e fica completamente satisfeito com aquilo que fez. A razão é que o seu sacrifício foi eficaz para justificar a muitos e levar as iniquidades deles sobre si. Por isso, ele é restaurado à glória que possuía com o Pai antes de vir ao mundo. Apesar de ter sido injustamente castigado pelos transgressores, ele foi também capaz de interceder por todos aqueles que lhe fizeram mal.
O texto de hoje nos leva a muitas aplicações espirituais importantes. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que jamais poderíamos nos livrar do nosso pecado e culpa diante de Deus sem o ministério do servo sofredor. É maravilhoso poder lembrar as palavras de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Devemos reconhecer que nada pode nos conduzir à presença de Deus a não ser a fé no sacrifício de Jesus. Nenhuma boa obra, nenhum sacrifício, nenhuma promessa, nenhum ritual religioso podem suprir a nossa falta diante de Deus. O próprio Isaías diz que as nossas melhores obras diante de Deus são como trapos imundos e podres. Isaías 64, 6. A nossa única esperança é crer no sacrifício de Jesus e recebê-lo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Outra lição importante que aprendemos é que Jesus nos ensina a não murmurar ou reclamar diante das adversidades da vida. Há muito sofrimento na experiência humana, mas nada pode ser comparado com o que o nosso Senhor experimentou. A sua atitude de submissão e obediência nos ensina a confiar nele em meio aos mais terríveis dramas existenciais. É verdade que às vezes precisamos parar para chorar, mas jamais deixemos que a nossa vida seja cheia de amargura e de falta de fé. Devemos ainda entender que muitas injustiças são cometidas nesse mundo. Não é difícil encontrar pessoas que sofreram com a desonestidade ou a parcialidade daqueles em quem deveriam confiar. A atitude de Jesus nos ensina que nem todas as injustiças cometidas são reparadas nesta vida. Isso não significa que devemos ficar inertes diante dos males injustos que sofremos. Mas quando a situação não tiver solução, lembremos que ele sofreu injustiça muito maior. Não podemos esquecer ainda as palavras de Paulo, baseadas nas promessas de Deus ao seu povo, em Romanos capítulo 12, versos 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por isso, não devemos buscar vingança contra quem nos faz o mal. Antes, devemos buscar a reparação pelos meios adequados e não esquecer de descansar em Deus. Nossa salvação é possível por causa dos sofrimentos do Messias. Por meio dele, temos a redenção, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e a promessa da vida eterna. Sem ele é impossível agradar a Deus. Vivemos dias de grandes desafios e dificuldades, mas o que o Senhor preparou para os que o amam é muito mais glorioso do que qualquer experiência que nós possamos viver aqui. No próximo domingo, nós vamos conhecer a respeito de um convite irresistível. Quer saber qual é? Então esteja conosco no próximo domingo, a partir das 8h30, para continuarmos estudando o profeta Isaías. Até lá e um domingo abençoado a todos.